Olá, boa noite. Nós estamos aqui na nossa quinta aula do curso Mestres, né, e Raios Cósmicos, Mestres da Sabedoria e Raios Cósmicos, Chamas Sagradas, onde a gente vem falando de cada raio, de cada chama, de cada mestre, e estamos imersos nessa energia. Hoje é a vez do raio verde, o quinto raio dos 7 raios principais da fraternidade, da grande fraternidade dos mestres ascensos. O quinto raio vai nos colocar sob a tutela do mestre Hilário, que é o mestre, o Chohan do raio verde, e ele tem um templo etérico sobre a ilha de Creta, e esse templo tem a chama verde da verdade. O mestre Hilário, ele também trabalha na linha da cura, muito fortemente, da justiça, da abundância e de manifestar os seus sonhos. Então, é uma semana em que você também pode buscar quais os seus sonhos mais, assim, queridos, né? Pelo qual mais o seu coração vibra, e você também escrever sobre esses sonhos. Nessa chama verde existe o dom da precipitação. E o que é a precipitação? Vocês vão ver essa palavra bastante na literatura da fraternidade, mas esse tom, essa precipitação é a mesma coisa que manifestação. Segundo os mestres, segundo tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente recebe também como intuição, esses mestres, eles dizem que está tudo para ser manifestado, já está tudo criado, né? Nós somos só os co-criadores, né? Isso já é muita coisa, e a gente manifesta isso. Então, pensa naquilo que você deseja manifestar, naquilo que você deseja precipitar, com carinho, joga luz, joga chamas, joga amor, envolve o coração, envolve a emoção, porque é muito, muito possível você manifestar os seus sonhos. Pode ser, eu penso assim, que a gente sempre tem que pensar de uma forma que pode ser mais fácil, pode ser mais facilitado. Essa é a questão também da quinta dimensão, né? A gente ter os sonhos manifestados de uma forma mais fácil, a vida mais fácil. A gente vai chegar ao momento que a gente vai pensar e vai manifestar. Isso ainda vai demorar um tempo, mas para pequenas coisas vocês podem ir testando esse pensar e manifestar, e para grandes coisas vocês vão fazendo o planejamento e vão cuidando daquela criação, cocriação com carinho. Isso é muito importante. O carinho com que você, e a fé, a confiança e a alegria de que aquilo vai se manifestar. Esse também é um presente do raio verde, a abundância, né? Vivermos na abundância divina, ok? O raio verde tem como outra Chohan, né? Na verdade, outra mestra, a essência do raio verde, ela não é a chama gêmea do mestre Hilário. Eu não sei qual é a chama gêmea do mestre Hilário, talvez algumas literaturas já mostrem isso, mas até algum tempo atrás não era revelado. Mas tem a Palas Atena, a mestra Palas Atena, conhecida deusa, né, que ela trabalha no templo, né, da verdade, da justiça, da ciência também. Lembremos que a deusa, né, nós já estudamos a deusa Palas Atena, ela está relacionada com a verdade, ela está relacionada com os estudos, ela está relacionada com a pesquisa e a ciência também. Então, ela é uma mestra desse raio e ela trabalha junto com o mestre Hilário. Em algumas literaturas, nós encontramos que ela é a chama gêmea do mestre do raio rosa, o Chohan, né? Na verdade, o Chohan
o Mahashohan. Tem os 7 Shohans e tem o Mahashohan, que é o Paulo veneziano, que ocupa também o Shohan do terceiro raio rosa. A chama gêmea dele, em algumas literaturas, é indicado que é a Palas Athena. Aí vocês podem me perguntar, Rosana, como assim uma chama gêmea pode trabalhar em outro raio? Sim, eles tudo podem, eles são onipresentes, oniscientes. Nós não sabemos de tudo, a gente sabe de uma parte. Então, há, sim, e também há mestres que atuam em 2 raios. Vamos colocar, por exemplo, o Kutumi. O Kutumi é do raio dourado, mas ele também tem uma grande energia do raio rosa. Vamos colocar Sananda, Jesus. Ele é do raio rubi dourado, né? Mas ele também atuou muito no raio dourado. Então, os mestres podem atuar em 2 raios, e até em mais, sendo que eles podem. E também a questão muitas vezes eles estão temporariamente, esse temporariamente pode durar milênios, né? Shohans ou responsáveis por aquele raio, tá? Os arcanjos são arcanjos e arqueia. Nesse caso, eu não vejo a Mãe Maria ser chamada de arqueia, tá? Arcanjos do raio verde. Rafael, que é o médico de Deus, o arcanjo da cura, o arcanjo do sol, né? E Mãe Maria, que é colocada como não é denominada como desculpa, não é denominada como arqueia. Eu até coloquei como arqueia, mas era denominada como complemento divino do arcanjo Rafael. E daí tem Ciclópia ou Ciclopeia e Virgínia como os Elohims, que são esses grandes seres que muitos deles não têm a desenho ou imagens, né? Porque eles estão em uma dimensão assim, eles atuam conosco, mas é muito difícil, às vezes, captar as imagens. Então, aí está uma oportunidade para você que está fazendo o curso, se souber de alguém que desenha, que gosta disso, é importante que tudo isso se exteriorize. O que está acontecendo hoje, gente? De algumas décadas para cá, eu diria, mais de um século, mas de algumas décadas de forma muito forte, é a exteriorização da hierarquia, que é o governo oculto planetário. Então, nessa exteriorização, aí a gente, né, estão vindo literaturas, canalizações, e serão muito bem-vindas as imagens dos artistas aí, das pessoas que têm o dom, né? Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui. Vamos começar falando a oração de cura, tá? Oração de cura, só para a gente sintonizar aqui um pouquinho com o raio. Eu peço que vocês, assim, relaxem os ombros, se veem envolvidos na chama verde. O símbolo do raio verde é uma lâmpada de Creta, né? Tipo uma lâmpada, assim. Você pode ver aquela lâmpada com como se fosse uma pira de chama verde, ou da forma que você quiser. O que for mais, assim, fizer mais sentido ao seu coração. Muitas vezes eu gosto de imaginar o seguinte, eu já fiz algumas vezes o fire walking, né? Que é você caminhar no fogo, caminhar nas brasas. É muito incrível esse trabalho de caminhar nas brasas. E eu imagino, daí, quando eu quero imaginar uma chama, se eu não risco o fósforo, incendeio tudo com aquela chama, imaginariamente, eu caminho, imagina esse fogo, né, por uns 3, 4, 5 metros assim, caminhando no meio e as labaredas, né, daquele fogo, tá? Tem diversas maneiras. Então, vamos lá. Respira, tá, gente? Quando vocês inspirarem, imagina ser um ar verde, uma chama verde, vocês inspirando, e aí expira, né, a chama verde, vai fazendo assim.
Então, amada presença eu sou, amados anjos da cura, amada Mãe Maria e Arcanjo Rafael, amados Hilário, Palas Atena e todos os seres de luz que servem no raio da cura. Venho agora diante da vossa chama para pedir a cura em nome de Deus. Eu permaneço com minha divina presença para ser liberada e curada de todos os fardos físicos através da vossa luz de amor e de cura. Peço também para ser curada de todas as cicatrizes etéricas, traumas mentais, traumas emocionais desta vida e das vidas passadas. Chama da cura do mais puro verde, abençoe a minha vida e restaure a minha plenitude. Derrame conforto em minha alma e iluminação em minha mente. Eu sou a perfeição de Deus manifesta no corpo, mente e alma. Eu sou a luz da cura divina fluindo para restaurar a minha plenitude. Eu sou a presença do Mestre infundindo todos os meus corpos com amor. Amada presença divina, enquanto transforma a minha consciência, permita que a perfeição celeste se manifeste em minha vida diária. Envia o teu raio de cura sobre a minha alma. Envia o teu raio de abundância sobre a minha alma. Eu sou a presença crística envolvendo-me com sua luz de cura radiante, até que eu me torne a plena manifestação dessa luz. Amado eu sou, amada eu sou, amada eu sou. Assim seja, assim é. Que todas as energias aqui manifestadas sejam plenamente realizadas na luz de Deus, na luz do amor, na luz da chama verde, na luz do Mestre Hilário, na luz da Mãe Maria, do Arcanjo Rafael, da Palas Atene e de todos os seres que servem nesse raio. Quinto raio, em muitas literaturas vocês vão ouvir, né, e ler verde esmeralda, a chama divina da cura, da precipitação, da abundância e também da justiça, né? Ela manifesta a cura em todos os níveis, ela nos ajuda na constância, na verdade, na criação pela manifestação, na abundância divina, através do Imaculado Coração de Maria, o coração do fogo branco. Médicos, quem está relacionado a essa? Quem atua, quem mais atua fortemente? Com quem a chama verde atua, né? Ou que servem, né, nesse raio? São os médicos, os cientistas, os terapeutas, qualquer tipo de terapia. Inclusive a astrologia, que é uma ciência também, né? E astrologia, astronomia, músicos, porque a música está relacionada à matemática, né? Matemáticos, e os que se consagram à verdade servem no quinto raio. Eu percebo também uma forte energia de luz verde nas pessoas que lidam com as leis, né? E que lidam, logicamente, com as leis de uma forma bacana, né? Então, essas pessoas, elas vibram bastante o verde. Bacana que eu digo assim, séria, né? Então, geralmente, advogados, juristas, pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas com todos os mecanismos das leis, elas também estão relacionadas a esse raio. O chakra é o terceiro olho. Então, será aqui no terceiro olho que nós seremos trabalhados especificamente essa semana. Tá? A cor é verde. As pedras são esmeralda, jade, crisopásio
e a pedra zoisita com rubi. Eu não conheço essa pedra, mas estava na pesquisa, né, que eu fiz. É a única que eu nunca tinha visto, mas está aí para vocês, tá? Eu vou trazer depois uma imagem, alguma coisa assim. Pedras, cristais para se conectar no chakra do terceiro olho. São as mesmas pedras, tá? Eu incluo uma pedra que é a amazonita. Eu percebo que a amazonita tem muita energia do raio verde, mesmo que ela vá um pouco para o azul, e também a turmalina verde, principalmente as turmalinas brutas, elas têm muita essa energia. E a pedra turquesa bruta também carrega um pouco dessa energia. Vocês podem perceber assim, a turquesa lapidada, ela é diferente, mas a turquesa bruta e a água marinha bruta também. Ela é quase verde. Né? Esses são imagens do mestre Ascenso Hilário, né? O mestre Ascenso Hilário teve algumas vidas, não são muitas reveladas, mas uma das vidas dele foi como Saulo de Tarso, aquele que ele perseguia os cristãos, ele era um grande jurista, um grande orador, e ele perseguia os cristãos em Roma, e na estrada de Damasco, quando ele estava, enfim, naquela época, a Jerusalém e toda aquela parte lá era tomada pelos romanos, né? E na estrada de Damasco, ele, depois de muito perseguir cristãos e cristãos e cristãos, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E fala para ele outras coisas que as outras, né, enfim, que talvez não tenha sido assim revelado, mas segundo Mestre Hilarion, ele recebe uma grande chamada, uma grande repreensão de Jesus. E a luz dizem que a luz de Jesus na literatura cristã, vamos colocar assim, dizem que na luz cristã não católica, a luz de Jesus cegou cristã, porque no espiritismo também cegou o Saulo de Tarso. E ele passa alguns dias, se não me engano, são 3 dias cego, em que ele revê toda a vida dele e ele se converte ao cristianismo, tá? E aí ele faz uma vida magnífica, né? Que ele aí se transforma em Paulo, que é o grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo, né, de Jesus. Então, ele encarnou, né, como Paulo no planetérico e mantém o Templo da Verdade. Esse Templo da Verdade do Mestre Hilarion é sobre a ilha de Creta. Hilarion trabalha com ateus, agnósticos, céticos e outros que se desiludiram com a vida e a religião. Como ele está ligado à ciência concreta, né, a ciência, a matemática, ele trabalha com aquelas pessoas também que desacreditaram de tudo, ele atua também. Então, o raio verde a gente pode chamar para isso também, para a recuperação da fé. Essa é a Palas Athena. Nós temos várias imagens de Palas no nosso curso de astrologia, né? Aqui tem algumas imagens. Ela não, desculpa, tá aqui, eu coloquei chama gêmea de Hilário, mas era para escrever apóstolo, era para escrever Mahashohan, tá? O Mahashohan, que é o Paulo veneziano, eu vou corrigir. Então, a Palas Athena, vamos falar um pouquinho da Palas, aí a gente volta para as vidas do mestre Hilário. A Palas Athena é a deusa da verdade, é um extraordinário ser de luz que personifica a consciência cósmica da verdade. É só a gente vê tantas imagens da Palas Athena pelo mundo, né? Ela é patrona de tantos estabelecimentos, ela vibra, né, nessa questão, né, da verdade, da justiça. Então, a chama da verdade tem uma coloração verde esmeralda, ela é intensa, ela é brilhante, e ela combina com o poder azul flamejante da vontade de Deus, que é o primeiro raio. A presença de Palas Athena no universo é a exaltação da verdade vivente. Ela sustenta a verdade em favor das evoluções da Terra. E ela é membro do Conselho do Karma, onde ela atua como representante do 5º raio verde, da cura, da abundância e da precipitação. Tá?
A mestra auxilia a humanidade a partir desse templo, né, situado sobre a ilha de Creta. Ela está servindo diretamente sob o comando de Vesta, que é a deusa do sol. Aqui eu tenho, assim, eu trouxe da literatura, né, vou passar todos os livros para vocês. Eu tenho minhas dúvidas aqui, mas enfim, sobre o comando de Vesta, focaliza a verdade do amor de Deus para a Terra. Palas Atena também trabalha com Hilário, né, que é o Chorrã do quinto raio, e outros mestres da cura do raio verde. Ela é a chama gêmea do Mahashorrã, que é o representante do Espírito Santo para a Terra, que é Paulo Veneziano. Juntos eles formam um par em defesa da verdade. O Mahashorrã, segundo consta, né, em toda essa literatura, encarnou como poeta grego Homero, que escreveu sobre Palas Atena em seus poemas épicos A Ilíada e a Odisseia. Ela é um dos mais importantes divindades da mitologia grega e a correspondente na mitologia romana, identificada como Minerva, conhecido voto de sabedoria da Minerva, né? Sua influência está em tudo, da administração governamental, atividades militares, lembra do brado de Atena? Ela tem um brado de guerra, né? As delicadas artes da fiação e da tecelagem. É tida como a personificação da sabedoria que rege o lado moral e intelectual da vida humana. A deusa Atena era o coração da vida espiritual da antiga Atenas. Esse aqui é o apóstolo Paulo, né? Daí a gente vai voltar para o mestre Hilário, uma das vidas do mestre Hilário. O que eu aqui indico para vocês? Quem gosta de ler, e talvez já tenha lido, eu estou sendo aqui repetitiva, né? Mas tem um livro que é um livro espírita maravilhoso, que chama-se Paulo e Estevão. É um livro que conta a vida do Estevão, conta a vida eu não sei se está Saulo Estevão ou Paulo Estevão, conta a vida do Saulo, que se converte, já convertido e trabalhando, né, para Cristo, né, e conta tudo o que aconteceu, a parte dele, né, ser... Hilarion fala que ele não foi cegado pela luz não foi Cristo que o cegou, foi a própria ignorância dele, que ele ficou cego por 3 dias, né? E depois ele veio a se converter completamente, foi um dos apóstolos mais fervorosos de Cristo. Então, esse livro, Paulo e Estevão, é um livro de literatura gostosa, fluida, para quem gosta dessa literatura que vai também para a literatura espírita. Tem um livro também Há 2000 anos, que conta a história de Jesus com certos personagens ali. Depois tem 50 anos depois, que conta daí a encarnação de um dos personagens, né? Como um escravo e a relação dele. Enfim, são livros muito bonitos, aquele livro que você não quer largar, tá? Esse livro, Há 2000 anos, é maravilhoso, Paulo Estevão é maravilhoso, 50 anos depois também. E é muito instrutivo, fala com muitos detalhes daquela época. Hilarion foi um sumo sacerdote do Templo da Verdade na Atlântida, na antiga Atlântida, que transportou a chama e os objetos do templo para a Grécia. Ou seja, ele foi responsável para transportar essa chama pouco antes do afundamento do continente. O foco da verdade que ele estabeleceu tornou-se o ponto focal dos oráculos de Delfos, mensageiros da verdade que por centenas de anos serviram sob a direção de Palas Atena, até que os magos negros entraram na ordem délfica e perverteram a verdade que ali fora implantada. Então, o oráculo de Delfos, durante um tempo, serviu à verdade e depois... isso existe mesmo, inclusive existe, que foi um pouco confusa. E ele também estava sob a égide a tutela de Apolo, né? Por esse motivo, a fraternidade deixou de servir à humanidade encarnada, pois as pessoas não conseguiam distinguir a verdade do erro. Mais tarde, Hilarion encarnou como Saulo de Tarso. Ele mudou o nome de Saulo para Paulo, quando ele se tornou apóstolo, que se tornou apóstolo Paulo, né? Hilarion recorda o encontro que teve com Cristo naquela encarnação. Nós o chamávamos de Jesus o Cristo, e éramos chamados por ele, assim como também vós sois chamados neste dia. Lembro as memórias de quando veio até mim, enchendo-me de poder com a sua palavra.
Mas primeiro ele repreendeu-me na estrada para Damasco, repreensão de que eu tanto necessitava para poder render-me à chama crística, a chama que ele me revelou, como também me deu a chave para meditar nessa chama e assim seguir as suas pegadas no quinto raio da ciência, da cura, do apostolado e da pregação da palavra. Hilarion viveu também em uma das encarnações como apóstolo Paulo, né? Acabei de repetir, né? Na condição de São Paulo, ele recebeu os ensinamentos sobre leis, e aí está a ligação do raio verde com as leis, tanto através de Hilário quanto através de Palas Atena, né? Ele recebeu diretamente de Gamaliel, o maior erudito da lei naquele tempo. Paulo é conhecido, as cartas, as epístolas de Paulo são muito conhecidas, são as epístolas de Hilário, né? Paulo escreveu e proferiu cartas e proferiu sermões por toda a Ásia Menor e Mediterrâneo durante 30 anos. Além disso, ele também recebia ensinamentos diretamente de Jesus no plano etérico, no retiro de Jesus sobre a Arábia Saudita. Devido ao karma que cometeu promovendo um assassinato, ele precisou reencarnar novamente para poder equilibrar aquele karma. Desta forma, apesar de seu martírio, ele não ascendeu no final de sua grandiosa vida como apóstolo. E não só, o karma também era da perseguição e a matança de muitos cristãos. Hilarion viveu... desculpa, tá repetindo. O mestre aqui é o santo, tá? O santo Hilarion. O mestre Ascenso Hilarion compartilhou conosco uma revelação que lhe foi feita na sua última encarnação física na Terra, quando foi o grande curador e eremita que vivia nos desertos da Palestina e de Chipre. Eu sou Hilarion, caminhei por lugares desertos, busquei refúgio no deserto da vida, mas as multidões me seguiram. Vinham em busca da fonte curativa, vinham pelo amor. Mesmo que eu me isolasse, eles me seguiam. E o Senhor explicou-me que o dom da verdade e da cura existe apenas para ser compartilhado, para ser doado. A gente pode meditar também sobre todos vocês que estão assistindo, que são curadores, são reikianos, são theta healers, né? São curadores prânicos, às vezes são transmissores de outras técnicas, como passes magnéticos do espiritismo, ou como o Jorei, né, da igreja, agora me fugiu, que eu já tanto frequentei, mas agora me fugiu o nome. E o Senhor explicou-me, eu recebi já muito Jorei, em épocas em que eu precisava de equilíbrio, né, de cura, por causa da questão da mediunidade. O Jorei é maravilhoso, gente. E o Senhor explicou-me que o dom da verdade e da cura existe apenas para ser compartilhado, para ser doado. Então, a gente pode sempre escolher, né? A gente pode trabalhar com isso e pode escolher também, de vez em quando, né? Escolher compartilhar, assim, como eu diria, assim, de maneira livre, né? Compartilhar com as pessoas esse dom, voluntariamente. Igreja Messiânica, que é a igreja do Jorei. Então, a Fraternidade da Verdade no retiro de Hilarion sobre Creta utiliza a chama da cura da ciência e da constância que ali estão focalizadas e da justiça. Os seus membros trabalham com as pessoas que se desiludiram com a vida, com a religião. Os irmãos de Creta também trabalham com os médicos e os cientistas e auxiliam-nos nas suas pesquisas. Então, nesse momento que nós passamos, né, que tantas pesquisas foram feitas, vacinas, tudo isso está sob a égide do raio verde. Por exemplo, descobertas da ciência está sob a égide do raio verde. Então, aquelas pessoas que estudam, pesquisam, doam suas vidas, às vezes, para a pesquisa de um remédio ou de uma cura, estão sob a égide do raio verde. Assim como os músicos não estão somente sob a égide do raio verde, mas também, né? Então, nós podemos invocar o mestre Hilarion pedindo a cura e integridade para a conversão das almas, e para que a verdade seja revelada pela mídia, né? Porque a mídia é muito... Não vamos entrar aqui nesse mérito, mas a mídia é muito... traz também muitas informações confusas, todo tipo de informação, né? Desde aquela que está de acordo com a fonte, como aquela que nos confunde muito, as fake news, tudo isso.
Então, mais uma vez aqui o mestre. O templo etérico está situado no reino etérico sobre a ilha de Creta, onde se encontram ruínas do templo físico original, que existiu no período em que a ilha fazia parte da Grécia continental. Tentei aqui trazer um mapinha para vocês, a Grécia, aqui embaixo a ilha de Creta. Tem diversas ilhas, né? Aqui também é a ilha de Creta, um templo que ainda existe, né? Às vezes eu busco imagens, né, para tentar trazer para vocês alguma coisa mais próxima, nem sempre é fácil de encontrar, porque muitas vezes as imagens estão com resoluções muito ruins. Então, esse aqui é a imagem, né, desenhada, eu creio que tenha sido o Michael George também, para o chakra do nosso terceiro olho. Então, se a gente... Porque o chakra do terceiro olho, ele é o presidente de todos os outros chakras, daqui para baixo, né? Então, ele deve ser muito bem cuidado por nós, tá? Todos os chakras devem ser, mas esse dá o dom, né? Tem o claro saber, né? Também o dom da visão, não só da visão externa, mas da visão interna também, né? O arcanjo Rafael e a mãe Maria. O arcanjo Rafael, na Cabala, para quem quer uma informação assim mais completa, ele está na Sefira de Tiferé, na Sefira do Sol, né? Ele fica no centro da árvore da vida, que é a Cabala, a árvore da vida, irradia energia para todos os outros caminhos, né? Lembra, para quem já estudou o tarô, na Cabala são diversas sefiras, né? Tem a tríade de cima, a tríade do meio, a tríade de baixo. Tem a sefira de Da'at, que é onde está Plutão, a sefira da Terra, que é Malkuth. Então, essas sefiras, elas têm vários caminhos entre elas. E esses caminhos todos são, de alguma forma, a energia que emana do Sol irradia para todos os caminhos, tá? Claro que os caminhos ligam, às vezes, uma sefira a outra que não é o Sol, mas o Sol, que é o responsável, o arcanjo Rafael, irradia para todos os caminhos. Ele, portanto, vamos colocar assim, em termos de signos, né, signos zodiacais, ele está ligado à esfera de Leão, ao signo de Leão, ao Sol. Então, onde nós temos o Sol, ele está um pouco ali, e onde nós temos Leão no nosso mapa, é regido por arcanjo Rafael. Tá? Maria, ela é a grande doadora de amor, né, para a Terra, e ela derrama esse amor, essa compaixão. Nós sempre podemos procurar nela o acolhimento. Então, precisamos de um colo, é Maria, né? E a Maria, ela se multiplica, né? Ela é onipresente, mas ela se multiplica em diversas revelações pelo mundo, né? Inclusive onde ela tem o templo, que é o templo de Fátima, na cidade de Fátima, que chama-se o Templo de Lis, o templo interno, que dali ela irradia a energia de amor para todo o planeta, mas especialmente para a Europa. Então, nós vamos ter uma aula só, e aí eu vou fazer uma aula extra, além das 7, só sobre os arcanjos e os seus complementos, tá? Sobre arcanjo Rafael e seu complemento, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael Maria, arcanjo Miguel e fé, e todos os outros arcanjos, arcanjo Zadkiel, que é o Ezequiel, né? Que é o da chama violeta, todos os arcanjos da linhagem dos 7 raios. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, porque é um pouco extenso para a gente incluir aqui. Bom, essas são algumas imagens. Então, essa semana, além da gente estar acompanhado, principalmente por Hilário, mas nós estamos acompanhados também por Maria, por Arcanjo Rafael, tá?
pelos Elohim, Ciclopeia e Virgínia. E por Palas Athena, com certeza na linha de frente. Então, para os nossos estudos, nós podemos chamar Palas Athena para a questão da verdade, e também a gente está muito conectado aos irmãos que atuam no raio verde. Elohim, Ciclopeia e Virgínia. Ciclopeia e Virgínia são os Elohim. Vocês podem sonhar também, tá, gente? Pode sonhar com esses seres. Eles podem se revelar para vocês em sonhos, ou terem visões, ou terem intuições, ou anotando aí o que vocês receberem. Ciclopeia e Virgínia são os Elohim do quinto raio, né? E eles também nos ajudam na questão de precipitar a abundância de Deus, sempre por um meio puro, que é o coração imaculado, né, da Virgem Santa, digamos assim. Elas são chamas gêmeas, né? Eles mantêm o foco do olho onividente de Deus, a pureza da ciência da precipitação, e auxiliam a humanidade e as formas elementais da vida a precipitar no mundo da forma a abundância do Espírito de Deus. Ciclopeia é o Elohim da visão, e sua consciência cósmica personifica a visão do Criador, está ligada à visão do Criador. A criação é uma ação da faculdade da visão divina. Então, vão pensando mundos, né? A visão de Deus, né? E desses grandes Elohim vão pensando mundos, vão criando novos mundos, novas galáxias, novos planetas. Mas também nos ajudam a criar aqui no nosso mundo as coisas menores. Eles têm, assim, não sei o número, mas deve ser milhões, bilhões de trabalhadores em cada raio. Ciclopeia mantém a visão por toda a vida, por isso ele é conhecido como o olho onividente de Deus. Ensina a mestria do terceiro olho e empresta o seu momento de visão para a libertação de ondas de vida e lares planetários. Aí ele trabalha com Terra, Vênus, Marte e muitos outros que estão além do nosso sistema solar e da galáxia. Planetas que nós ainda não conhecemos, sistemas solares que nós ainda não conhecemos. Dizem que tem sistemas solares que tem 8 sóis. Então, a gente tem um Sol, né? E ele é maravilhoso. Imagina a gente habitar um sistema solar que tem 8 sóis. E dizem, assim, o nosso grande Sol central, né? Que vem de Sírius, a energia. Jesus disse, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ciclopeia e Virgínia focalizam a pureza da visão singular. Então, vamos supor, pessoas que têm problemas de visão, né, ou que sofrem com alguns males, podem também chamar a luz verde, chamar os Elohim também. Além dos anjos, o arcanjo Rafael, chamar o Elohim. Ciclopeia e Virgínia focalizam a pureza da visão singular que se perdeu quando a humanidade comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que o discernimento também vem muito desse raio, tá? Discernimento. Às vezes, é o que a gente precisa pedir, né? O discernimento para as nossas ações. Não somos perfeitos, né? Estamos todo o tempo, a dualidade é uma realidade humana, mas, às vezes, quanto maior o discernimento, maior a pureza dessa visão, né, que eles tanto falam. Por meio do foco do olho onividente de Deus no chakra do terceiro olho, no centro da testa, eles irradiam a verdade do plano divino original através de uma única chama verde que emite os 7 raios coloridos dos Elohim. Esse é um foco de pureza que enobrece o homem por meio do caduceu espiralado. Eu ia trazer uma imagem do caduceu para vocês, acabei não trazendo. Que quando se eleva e ancora na testa, é o símbolo da sua vitória alada e do seu retorno à integridade. Muito bonito isso. É um dos símbolos do raio verde, especialmente dos Elohim, esse caduceu.
Tá? A Ciclopeia faz parte das 12 hierarquias solares e ocupa a posição da 10ª linha no relógio cósmico em prol das evoluções desse nosso sistema solar, representando a hierarquia de Escorpião e ensinando o uso correto das energias criativas. Escorpião está ligado à criação, né, também. Lembrar dos órgãos, né, rege os órgãos reprodutores sexuais, né? Ciclopeia é membro do Conselho do Karma, no qual representa o 4º raio da pureza. Atua nos dois, né? Ele e Virgínia também são conhecidos como os Elohim da música e como o Deus e a deusa da música. Por intermédio da música das esferas, dirige as atividades da fala, da audição e da visão, focalizando os raios de concentração e consagração para evoluções que estão sob seus cuidados. São patronos cósmicos da música, encarregados de trazê-la das esferas por meio dos raios masculino e feminino de Alfa e Ômega. São magníficas chamas divinas e prestam esse serviço há muito tempo em prol das evoluções de muitos sistemas de mundo. Então, gente, imagina quanto desses seres nesse nosso vasto universo. Imagina quantos seres trabalham em prol da nossa expansão, da nossa evolução, da expansão dos mundos, do cuidado também com os mundos, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente relembrar, né? Tomar consciência. Ciclopeia e Virgínia guarda a consciência virginal da pureza, a consciência da pureza. Durante os conclaves que se realizam nos encontros, né? Os concílios, os encontros, os congressos, vamos colocar assim, né? Se realiza a cada 6 meses no retiro do Royal Teton. Ciclopeia libera bolas de fogo azul na atmosfera da Terra por intermédio do foco do olho onividente na extremidade norte do santuário. Tem um santuário lá e eles fazem esses trabalhos, né? E nós também, eu acho assim, a partir do momento que a gente sabe das chamas e sabe dos raios e dessa força dessas cores, né? A gente pode doar essa energia para os lugares por onde a gente passa. Então, da mesma forma que a gente pode, às vezes, fazer uma oração antes de dormir ou no início do dia e emanar para o prédio, para a casa, para a cidade, para o bairro, para o estado, para o país, para o continente, para o planeta, tá? Mas a gente pode começar com pequenos, né? Então, emanar bolas de luz azul, de luz verde, de luz rosa, de luz violeta, de luz rubi, de luz branca, e sair dando de presente por aí. Isso é tão gostoso. Claro que dentro da nossa pequena atividade, é uma pequena atividade, mas contribui. Essas bolas e os raios de luz que as acompanham impregnam a Terra com a ação da vontade de Deus, né? Bola, por exemplo, azul, né? E da pureza da concepção divina de cada homem, mulher e criança no planeta. A ação do relâmpago azul atravessa os eflúvios densos e abre o caminho para a chama cristalina da pureza e para o raio esmeralda, que são um tipo de mantras curativos do coração dos Elohim Ciclopeia e Virgínia, que purifica os 4 corpos inferiores das correntes de vida. Então, eles prestam uma assistência fora de série. A aura de Ciclopeia é verde com reflexos do prisma da consciência crística, que se assemelha à ação do cristal. A aura de Virgínia é verde com matizes brancos. O retiro deles fica nas montanhas Altai, onde a Mongólia, a China e a Rússia se encontram próximo a Tabun Bogdo. Eu trouxe aqui, essa é uma foto dessas montanhas Altai. Fica ali, China, Rússia, né? China, Rússia, tem mais um que eu não estou lembrando. É na confluência desses lugares, desses países. É lindo. Tá? A gigantesca fachada de cristal esmeralda parece uma igreja. Muitos desses retiros se assemelham a grandes catedrais, né, esses retiros eternos, ou a grandes palácios, castelos, né? São construções grandiosas. Ali tem muita atividade de mandar a chama para a terra,
atividade para inspirar os homens, né? Dependendo, atividade para enviar a criatividade, poder, proteção, fé, e, enfim, depende, né, a cura, né? A visão cristalina, tudo isso vai sendo enviado por milhares de trabalhadores que estão lá. A gigantesca fachada de esmeralda parece uma igreja, entra-se no retiro por uma sala que parece ter sido encravada na montanha e na cor jade. O teto tem estilo gótico, pilares de cristal verde e outros que aparecem em mármore para suportar a própria montanha. No espaço circular rebaixado dentro de uma ampla sala quadrada fica o foco do raio esmeralda. Então, aqui ele conta, né? A fulgurante consciência dos Elohim mantém suspensa ali um olho onividente dentro de um triângulo, que foi aquele que eu mostrei para vocês, algo similar, né? A sala da precipitação é decorada com veludo verde, dourado e jade, pulsando com a chama verde e dourada. Nela, os grandes mestres se reúnem em conselho para discutir o destino do planeta e formular planos para implementar a ciência mais elevada para a humanidade. Como deve ser difícil isso, porque eles têm que lidar com formular esses planos, inspirar as pessoas, mas tem as grandes corporações, né, que trabalham com remédios, e deve ser muito difícil entrar e essa energia tão densa das grandes corporações que têm um interesse só em dinheiro, né? Só iniciados avançados são levados às salas remanescentes, laboratórios, bibliotecas e câmaras, onde os anjos e mestres servem as evoluções do planeta por meio da devoção à ciência cósmica, que são ensinadas pelos Elohim. Então, aqui é só revendo, né? Aqui nós temos o Templo da Cura em Fátima, Portugal, de Rafael e Mãe Maria. Na Cordilheira Altai, na China e Rússia ali, o templo do retiro, né, na verdade, dos Elohim. E agora nós vamos, vou pegar aqui uma imagem. Nós vamos fazer uma pequena meditação para a gente encerrar hoje, tá bom? Então, agora vocês podem espreguiçar um pouquinho, se quiserem pegar, é sempre bom na meditação deixar a água por perto, para essa água ser energizada, e depois essa água você multiplica, pega, né, vai colocando em outros, já pequenas porções dela, em outros lugares, em outras garrafas, as jarras, para que ela se multiplique. Então, a gente vai hoje nós vamos para o Templo de Jade, o grande Templo de Jade, na cidade de Telos, né? Na cidade intraterrena de Telos. Então, respirem algumas vezes, relaxem os ombros, fechem os olhos, né? O grande Templo de Jade é um lugar sagrado, onde os seres de todas as dimensões desse planeta e além vêm, né, para a cura. Eles estão lá com intenção de cura, com intenção de trabalhar pela cura planetária, pela cura das pessoas. Então, é um grande templo mesmo. E nós vamos visitar esse templo hoje, tá? E vocês estarão com seus guias, com o mestre Lário está presente, mestra Palas Atena, pelos Elohim, eles estão nos guardando, os Elohim, né? E a gente vai fazer essa aventura, a gente vai para o templo de Telos, a gente está a velocidade é diferente, né? Quando a gente está em corpo etérico,
Então, é rápido a gente chegar nesse templo, tá? Então, é um lugar sagrado, lindo, né? E nós vamos até lá. Então, eu peço agora que você pense, né, em todas as pessoas que podem estar nesse templo, né? Para limpar e recarregar as suas energias. Ele é usado também por seres galácticos, né? É um templo de cura visitado por muitas civilizações. É construído principalmente com a mais pura concentração de jade. E eu peço agora que você se concentre em seu coração, sentado confortavelmente, vá relaxando, né? Deixe assim você se permear por essa experiência, sempre pensando na luz verde. E agora você vai começar a receber e integrar as energias de cura. Vamos juntas, né? Numa jornada através do nosso corpo etérico, da nossa consciência para Telos. E vamos experimentar o grande templo de Jade, que fica sob o Monte Shasta. Lembre-se que você está viajando nesse momento em seu corpo etérico. À medida que você continua focando no seu coração, vá pedindo aos poucos para a sua divina presença, para o seu superior, para os seus guias, que conduzam você para essa experiência, que estejam pertinho de você. Nós estamos indo juntas, né? E há muitos guias que vai receber você, vai me receber, vai receber cada pessoa. E é importante que a gente peça ao guia que a leve a Telos em consciência para o grande portal do Templo de Jade. Todos os seus guias estão familiarizados agora que nós estamos aqui nesse portal, né, com este lugar, e eles sabem exatamente como nos conduzir nesse templo. Relaxe totalmente o seu corpo, respire profundamente, enquanto você se concentra nessa intenção de visitar o grande templo de Jade. E agora, se imagine lá. Vá se visualizando chegando ao portal deste enorme e maravilhoso templo, que é uma pirâmide de 4 lados, feita com a melhor qualidade de pedras de jade. Há um sacerdote principal, guardião deste templo, que te cumprimenta. Há uma sacerdotisa maravilhosa, toda vestida de verde. Observe como o piso tem azulejos de jade e ouro puro. Você vai perceber fontes de luz luminescente, verde e dourada, que jogam e jorram, né, essa essência, essa luz, né, a diversos metros, né, dezenas de metros, para vários lugares e várias direções. Está criando um efeito muito místico e lindo. Sinta-se nesse lugar, né, e veja o que vai sendo mostrado para você. Cada um, né, tem um pouco a sua experiência particular. Sinta o ar agora que você está respirando. É um ar extremamente revigorante, é um ar de cura nesse templo. Há uma energia vital que vai circular em você, revigorando cada ponto do seu corpo. Se você quiser pensar em lugares e você que porventura tem dores ou tem algum problema, essa energia revigorante, ela pode ficar mais nesses lugares, né, e ir curando e limpando. Você vai perceber que essas fontes maravilhosas que estão em todo lugar nesse templo são fontes de pura energia de cura e estão aí em todos os lugares, em todos os ambientes. É uma fonte que emana uma energia refrescante, rejuvenescedora e envia para o seu corpo. Você está em corpo etérico, mas você vai trazer de volta essas emoções, essas vibrações de cura para o seu corpo físico quando você retornar. É importante respirar profundamente,
devagar e absorver o máximo dessa energia curativa quanto você puder. Não precisa exagerar, vai respirando, vai aproveitando, vai visualizando essas correntes de luz verde e dourada correndo por todo o seu corpo. Você vai perceber que tem pássaros que cantam divinamente, que tem sacerdotisas que circulam nesse lugar, atenta a cada pessoa que está chegando, né, a você, suas necessidades, flores de todas as formas, tamanhos e cores, uma variedade de plantas da cor verde esmeralda crescem, né, e em grandes vasos, em grandes caixas de jade, da pedra jade, e criam um ambiente mágico. Contempla essa beleza mágica, escute essas cascatas de luz vivificante, escute a música desse templo de jade. Vai experimentando essa energia, enquanto se aproxima a sacerdotisa principal, a sacerdotisa mor desse lugar. Essa sacerdotisa apresenta cada um de vocês a um membro da comunidade de Telos, que será a sua guia ou o seu assistente para essa viagem. Ao entrar no templo com a sua guia, com seu guia, você percebe uma pedra muito grande feita de jade puro de forma oval. Ela tem cerca de 3 metros de diâmetro e mais de 2 metros de altura. Essa pedra ressoa em alta e pura vibração de cura. Você pode chegar nessa pedra, tocá-la, né? Coloca seu rosto, coloca seu corpo, né, num abraço nessa pedra. No topo dessa pedra, você vai perceber um cálice redondo, feito de ouro e jade, com uma base plana e cerca de 25 centímetros de altura. Esse cálice abriga a chama da cura de cor verde esmeralda, que está aí flamejante para toda a humanidade há milhões de anos. Sinta essa chama enorme, profundamente em sua alma, em seu coração e seu corpo emocional. Essa maravilhosa chama queima perpetuamente e mantém uma importante matriz de cura para todo o planeta. Essa chama tem consciência, portanto, você pode chamá-la e inundar o seu corpo emocional com ela. Ela é alimentada pelo amor do Espírito Santo. Ela é alimentada eternamente, ou seja, para toda a eternidade, pelo amor do Espírito Santo, pelo reino angélico e pelo amor de cada pessoa também. Então, transmita o seu amor a essa chama, que está aí, é uma chama eterna. Quando você se aproxima da chama da pedra de jade, você é convidada pelo guardião, pela guardiã dessa chama de cura, para se sentar em uma cadeira maravilhosa feita de puro jade. Ela também tem almofadas para você se recostar. E aí você pode meditar por uns instantes e contemplar o que na sua vida, imagine o que na sua vida mais necessita curar e vá jogando essa energia dessa chama eterna de cura. Pense também que mudanças em sua consciência você está disposto a fazer para obter essa cura. Enquanto você estiver nessa meditação, você está recebendo orientação telepática e assistência dos seus guias. E essa orientação vai ficando dentro de você. É como se ela fosse impressa no seu coração e na sua alma. Vou fazer uma pausa para que você tenha essa interação com o seu guia, com a sua presença divina, seu eu superior, para a sua cura. Veja e sinta as joias, os cristais e as energias de cura do templo e as respire.
respire novamente, profundamente, essa energia curativa. Lembre-se que você levará essa energia de volta para o seu corpo físico. Continue respirando. Você está em um dos lugares mais sagrados, um dos lugares de cura mais sagrados desse planeta. Vá absorvendo, vá se presenteando com essa energia de cura. Os mestres e guias e assistentes estão ali à sua disposição. Quando você se sentir completa, e eu vou dar um tempinho agora, mais alguns segundos. Quando você se sentir completa, levante-se da cadeira, desse trono, praticamente um trono de jade, com almofadas, e passeie pelo templo com a sua guia, com o seu guia. Vá observando, absorva toda essa beleza e energia de cura. Sinta-se livre para comunicar, né, ao seu guia, à sua guia, os fardos do seu coração, as dificuldades, né, os obstáculos que você encontra, e peça assistência adicional de cura. Por exemplo, se tem um lugar mais difícil, se é o seu corpo emocional, se é o seu corpo mental, se é o seu corpo físico, peça para esse guia, para essa guia, uma ajuda, uma assistência a mais para essa cura. Pode ser que ela revele a você algo, às vezes em palavras, às vezes em imagens. Se você não se lembrar da sua jornada conscientemente, não se preocupe. Você está recebendo essa informação em algum outro nível. No final dessa experiência, dessa vivência, você vai receber uma flor de jade, ou talvez uma pirâmide de jade, ou talvez um cetro de jade, ou uma chama de jade quase líquida ou em vapor, né? E você pode mentalmente depositar essa chama na sua casa, em algum cantinho que seja conveniente para você. Agradeça, reverencie, emane amor para todo esse lugar. E quando sentir que terminou, volte para a consciência do seu corpo, fazendo respirações, esfregando as mãos, né? Saiba que você pode retornar lá sempre que quiser. Cada vez que você for, será assistida da mesma maneira. Quanto mais frequentemente você retorna, maior será o relacionamento que criará com os seres do Templo de Jade, com a chama da verdade, da cura, da abundância, da precipitação. E maior impulso você terá em sua cura. Direcione-se a esses seres quando você precisar, eles estão à sua disposição. Eles gostam de serem chamados. E aí vamos concluir essa meditação enviando amor, paz, cura e abundância para todos os envolvidos, para todo o Templo de Jade, para todos os nossos colegas aqui do curso, para os nossos lares, para os nossos queridos familiares e para o planeta, em especial para o Brasil. Que a chama verde seja abundante no coração do Brasil, em todos os seus lugares e todos os seus recônditos. Que assim seja, assim é. E assim seja, amado eu sou. Gratidão ao Mestre Hilário, à Mestra Palas Athena, ao Arcanjo Rafael e Mãe Maria, aos amados Elohim, Ciclopeia e Virgínia.
Gratidão a vocês. E que todos estejam bem. Até a nosso próximo encontro. Obrigada. Muita luz verde para todos nós.